Boa noite, mister. Eu queria que você avaliasse o jogo de hoje, a partida do Cruzeiro contra o Sport aqui no Mineirão. Boa noite em primeiro lugar. A partida, eu acho que a primeira parte nós tivemos o controle do jogo, tivemos várias ações para finalizar, não o conseguimos, não tivemos eficácia e acabamos por sofrer um gol num erro defensivo que não é nosso habitual, uma bola nas nossas costas e o adversário sair no intervalo a ganhar. Na segunda parte tivemos que nos expor um pouco mais em termos ofensivos, partimos um pouco o jogo ficou muito mais partido, menos controle do jogo pela nossa parte, o jogo mais partido de ação-reação e mesmo com muita emoção, com o querer dos jogadores, não conseguimos acabar por fazer o segundo golo para conquistar os 3 pontos. Mister, boa noite. O que pesou perder tantos jogadores titulares para essa partida, inclusive depois de um jogo pesado, né, que foi aquele contra o Flamengo, em relação também a esse resultado desse empate? Com certeza que o jogo com o Flamengo teve o seu impacto neste jogo, tirou-nos 4 jogadores titulares, aos 10 minutos tivemos outra vez mais um jogador que teve que sair, e com certeza só quem não está por dentro do futebol é que pode pensar que não tem influência, mas tem influência. Não é por acaso também o Flamengo nem sequer conseguiu um bom resultado nesta jornada também, porque o jogo teve um impacto muito forte e 2 dias depois só recuperar 2 dias não é fácil. E hoje também aquela malta que entrou, não é falta de qualidade, é falta de ritmo, são jogadores que têm jogado menos e que também não conseguiram se impor ao nível dos jogadores que normalmente jogam. Jardim, eu queria que você avaliasse esses 2 últimos jogos do Cruzeiro, né, em questão de resultado. Você até disse na saída lá do Maracanã, né, na entrevista coletiva, que veria se essa questão do ponto contra o Flamengo valeria muito, porque o Cruzeiro precisava desses 3 pontos hoje em casa contra o lanterna da competição e acabou não acontecendo. E para muita gente que acompanhou o jogo, o time do Sport até surpreendeu pelo volume de jogo, pela maneira, pela correria que os caras arrumaram aqui no Mineirão. Eu queria que você falasse a respeito disso. Uma situação muito clara. Eu já vos disse nesta altura da época, sempre que existem 2 dias só de recuperação, ou a gente troca muitos jogadores, ou se jogar com a maioria, o cansaço é muito grande. Eu às vezes não consigo entender porque existe só 2 dias, já há 19 vezes que jogamos só com 2 dias de recuperação. E às vezes joga-se com 12 e depois o próximo jogo joga-se com 10 dias. Eu acho que a gente poderia organizar isto melhor, mas pronto, é o que é. Mas sei que, como eu já disse, os jogadores que jogaram o ritmo é diferente, estavam alguns jogadores cansados, tínhamos o Christian que estava com uma fadiga muito grande em termos musculares, foi por isso que ia no banco para jogar na segunda parte, com a situação do Henrique teve que entrar, o nosso Lucas também estava com alguma fadiga e pronto, não conseguimos nos impor, principalmente pela frescura que nós apresentamos nos jogos, e hoje não conseguimos apresentar essa frescura e principalmente a segunda parte o jogo partiu-se muito. Boa noite, Jardim. Hoje mais 2 pontos, né? Ficaram para trás, contra o Santos mais 3, Ceará mais 3, 8 pontos aí importantes ficaram para trás dentro de casa. Queria que você avaliasse dentro do campeonato brasileiro que o Cruzeiro disputa, o peso disso de perder esses pontos dentro de casa. Os que conquistamos no Bahia, que quase ninguém conquistou, e nós conquistamos, não são diferentes destes 3 pontos com o Sport. Nós queremos entrar em cada jogo sempre com o mesmo objetivo, que é conquistar os 3 pontos, para que no fim do Campeonato Brasileiro a gente possa principalmente cumprir o nosso primeiro objetivo e grande objetivo da época. Jardim, boa noite aqui. A comunicação do Cruzeiro já informou que a situação de departamento médico, qualquer atualização vai ser a partir da reapresentação. Eu falo isso em questão ao Matheus Henrique, a gente não sabe ainda qual que é a situação dele.
mas é um jogador que vem crescendo com você, sendo muito importante depois da volta, o retorno dele. E hoje você precisou mexer bastante no meio de campo, aquela posição do Matheus Henrique. Queria te perguntar sobre um jogador específico que sempre é relacionado, mas não vem jogando, que é o Japa. É um jogador muito valorizado pelo Pedrinho, inclusive. Como é que é a situação desse jogador, se ele pode ser útil a partir do momento que não tem o Matheus Henrique? Se é um jogador, como é que está a questão de saúde dele, questão técnica, se ele é importante para vocês, se pode ser utilizado a partir dessa reta final da temporada? Com certeza que todos os jogadores podem ser utilizados. O Japa também. O Japa é um jovem que nós temos um carinho especial. Pena minha que não tem tido mais tempo de jogo. Em relação ao Matheus Henrique, possivelmente é uma fratura, vamos ver o que é que se passa, uma fratura na costela. O Christian é uma fadiga, principalmente do tendão de Aquiles, que já o estava a limitar, mas depois do jogo do Flamengo cresceu. O Sinisterra sentiu os posteriores, nós sabemos que é um jogador de risco e teve essa situação. E pronto, e além do cansaço que eu falei dos jogadores, dos outros jogadores, agora neste momento o mais importante é aproveitarmos esta paragem para recuperar bem esta malta, para que toda a gente esteja fresca para o nosso próximo jogo. Mister, boa noite. Eu sei que você não gosta muito de individualizar a questão de jogadores, mas um jogador que vem sendo muito cobrado pela torcida, o Marquinhos, às vezes ele entra pela esquerda, às vezes hoje ele entrou pela direita. Como que esse vem sendo o treinamento dele durante os dias, sendo que é um jogador que vem sendo muito questionado, não contribui tanto dentro de campo e sempre vem entrando durante os jogos? O Marquinhos é um jogador do efetivo, que trabalha bem, dá o seu melhor. Ele é criticado, mas não acredito que ninguém hoje consiga pensar que ele entrou 7 ou 8 minutos e ele é que é o responsável de nós empatarmos o jogo. Tiveram outros que tiveram 90 minutos e que tinham mais responsabilidade do que o Marquinhos, que entrou 7 minutos. Por isso temos de ser muito claros e eu não gosto de levantar suspeições por coisas que na realidade não existem. Se ele jogasse 90 minutos, ou 70, ou 80, aí a gente ia conversar. Mas não acredito que ninguém, no bom senso, acho que o Marquinhos, que entrou 6 ou 7 minutos do fim, e o Ryan, foi os dois que entraram, tenham a responsabilidade nas costas do empate. A responsabilidade é do treinador